E hoje, dando continuidade a essa franquia, vamos falar de Truque de Mestre 2, o segundo ato. E essa continuação já teve uns pontos que eu não gostei, mas isso, além de curiosidades e lições, a gente já vai discutir. E também no final, como de costume, eu vou falar a minha opinião sobre o filme. Então, sem mais delongas, vamos começar? Um ano após o evento do primeiro filme, os 4 cavaleiros estão foragidos, mas prestes a fazer um novo retorno grandioso. Só que, no meio de uma apresentação para expor uma empresa de tecnologia corrupta, eles são teletransportados para Macau, na China, e descobrem que foram sequestrados por Walter Mabry, interpretado por Daniel Radcliffe, o ator lá da franquia do Harry Potter. Odeio Harry Potter, odeio, não me desce de jeito nenhum. Eu tentei assistir os primeiros 2 filmes, não suportei, mas eu imagino que nessa cena a nerdaiada, digo, não é nem nerdaiada, é as pessoas estranhas que gostaram de Harry Potter, sei lá, pra mim você tem que ser meio estranho pra gostar de Harry Potter, né? Mas como eu tava dizendo, os fãs de Harry Potter devem ter ficado doidos em saber que ele estava nesse filme, que é justamente um filme, eu não diria de mágica, mas que faz uma alusão à mágica. E aqui ele interpreta um bilionário excêntrico e sinistro que quer forçá-los a roubar um chip de computador ultra secreto. Enquanto tentam escapar, eles enfrentam máfias chinesas, segredos entre si e o passado misterioso de Dylan Rhodes, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, o Hulk, né, da extinta e falida, como é que é? Como é que fala? MCU? Da Marvel, pronto, da Marvel. E que agora, neste filme, ele assume seu papel duplo como cavaleiro e, ao mesmo tempo, agente do FBI. E se eu tiver que citar os principais pontos do filme, é que o Walter Mabry é o filho do vilão do primeiro filme, Arthur Tressler, vivido por Michael Caine. Além disso, nós temos o Dylan, que descobre que o acidente que matou seu pai foi armado. Também temos o Morgan Freeman, que parecia vilão antes, mas na verdade estava ligado ao pai de Dylan e ao olho. E também outro ponto é que os cavaleiros conseguem enganar todos com um truque de mágica gigantesco, onde jogam os vilões num avião falso em pleno voo. Nós também temos algumas temáticas simbólicas, ilusão como vingança. Se no primeiro filme a mágica servia para expor injustos, aqui ela é usada como meio de vingança pessoal, principalmente por Dylan Rhodes. A dor de perder o pai guia as motivações dele. E o filme conecta a mágica com justiça emocional mais do que com justiça social. Conspiração como espetáculo. O filme joga ainda mais forte na ideia de que há forças invisíveis, como o olho, controlando tudo, elevando o tom conspiratório. Aí você faz as seguintes perguntas: quem está no comando? Quem manipula quem? É por causa disso que o espectador é desafiado o tempo todo. E também outro ponto do filme é a mágica como forma de controle. A trama do chip representa um medo moderno. Quem controla a tecnologia controla o mundo. Os cavaleiros, com as suas ilusões, mostram que ainda é possível enganar até o sistema se você souber onde todos estão olhando. E agora vamos aos possíveis pontos fortes e fracos do filme segundo a crítica. Começando pelos pontos fortes. O diretor John Woo trouxe um estilo mais dinâmico e coreografado, influência dos filmes musicais e de ação que ele dirigiu. Cenas como a do roubo do chip com a carta voando por dentro da manga, do casaco, da parede, etc., são visualmente incríveis. Outro ponto forte é o humor e carisma. A entrada de Lizzie Kemper como Lula foi um acerto. Ela trouxe humor, frescor e a química com o grupo, preenchendo bem a saída de Isla Fisher. Eu vou aproveitar e falar dessa personagem. Olha, eu concordo em parte com essa crítica. Eu gostei muito da Isla Fisher, eu acho que ela traz um outro ar, é como se ela tivesse um ar de charme. E aí quando vai para o segundo filme, esse ar sumiu. Lógico, sumiu porque a personagem, ou melhor, a atriz não está mais interpretando a personagem dela. E eu gostei muito da personagem dela no primeiro filme, e aí entra outra atriz interpretando outro personagem, ou melhor, outra personagem, e aí, assim, achei um tanto forçado, não tem como você não sentir falta da Isla Fisher,
Mas sim, a Lula é uma personagem interessante também. Ela tem uma outra vibe, não é charmosa como a personagem da Isla Fisher, mas é legal, ela também agrega ao grupo. Então eu concordo sim que foi uma boa escolha e que ela preencheu um espaço importante, mas ainda assim, eu ainda senti um pouco a falta da Isla Fisher, não só porque ela é charmosa, mas também ela é carismática. E a propósito, a Isla Fisher não participou da continuação porque na época ela estava grávida. O personagem gêmeo maluco do Woody Harrelson também rendeu boas risadas. Eu não gosto muito disso não, quando o mesmo ator faz outro personagem. Tem uns personagens que são legais, mas nesse ponto eu não concordo porque eu não achei esse personagem tão interessante assim. O outro possível ponto forte do filme foi o Daniel Radcliffe como vilão excêntrico. Radcliffe foge completamente do estereótipo, que ele é bastante conhecido por causa disso, de Harry Potter, e entrega um vilão mimado, esquisito e levemente cômico, bem dentro do tom do filme. E nesse ponto eu concordo plenamente, gostei dele como personagem, como atuação, realmente agregou para a história. Melhor que aquele personagem do Harry Potter, na minha opinião. E agora vamos aos possíveis pontos fracos do filme, segundo a crítica. Excesso de reviravoltas. Em alguns momentos o filme parece estar tentando enganar o público o tempo todo, mesmo quando isso prejudica a lógica. O final, com um avião falso, por exemplo, exige um nível de suspensão de descrença, mágico demais até para um filme de mágica. Olha, a parte final do avião... Não, eu concordo com boa parte dessa crítica aqui. Realmente tem umas forçações de barra, insinuando que você pode ser burro e não vai perceber algumas situações. E realmente tem essas situações, mas na parte do avião, eu fiquei convencido. Eu fiquei convencido, não achei nada mirabolante não. Menos impacto emocional. Enquanto o primeiro filme tinha a novidade, o elemento uau, esse segundo repete a fórmula e tenta ser maior, mas perde profundidade emocional. As motivações parecem mais fracas e os vilões menos ameaçadores. Concordo em parte também. Eu acho que ele não tem o peso emocional do primeiro, isso eu concordo. A motivação sim, ela é um pouco mais rasa. Agora, vilões menos ameaçadores? Não achei não. E eu também acho que o segundo filme, ele tem que ser maior que o primeiro mesmo. Ele tem que ser mais impactante, ele tem que ser melhor em todos os aspectos que forem possíveis, sabe? Senão não faz sentido você fazer uma continuação. Se for para fazer, que seja na tentativa de ser melhor que o primeiro. E esse filme aqui me convenceu nesse âmbito. Realmente ele tenta entregar mais, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado para não forçar um pouco a barra. Já vamos falar sobre isso. E agora vamos para algumas curiosidades do filme. Mudança de diretor por um diretor musical. O primeiro filme foi dirigido por Louis Leterrier, o segundo por John M. Chu, que havia feito filmes como Step Up 2 e depois dirigiria Em um Bairro de Nova York e Wicked. E isso explica porque o filme tem um ritmo mais coreografado e visual mais dançante, especialmente na cena do roubo do chip com a carta voando pelas mãos. Woody Harrelson interpreta um personagem e o seu irmão gêmeo. Ele vive Merritt McNeil, mas também interpreta seu irmão gêmeo malvado, Chase. Harrelson usou perucas diferentes e efeitos de tela dividida para cenas com os dois. Os momentos entre os gêmeos são algumas das cenas mais engraçadas do filme, e tudo com o mesmo ator. Não me conquistou muito não, sabe? Na verdade me irritou um pouco ver este cara em dose dupla. Não que eu não goste do ator, mas é que o Chase, o irmão malvado, eu não vi nada demais dele, eu também não achei ele engraçado, não achei ameaçador ou coisa do tipo. A cena do chip e carta mágica levou semanas para ser feita. A famosa cena em que os cavaleiros passam um chip secreto escondido em um baralho por entre casacos, mangas e mochilas foi ensaiado e coreografado com precisão cirúrgica. Foi filmado com pouquíssimos efeitos especiais. O objetivo era parecer um truque realista e o elenco ensaiou por semanas com consultores mágicos.
E é exatamente isso que eu tava falando para um filme desse. Até para o telespectador não perder a crença no que está assistindo, a maioria das coisas ali tem que ser feito nos efeitos práticos mesmo. Não dá para usar CGI ou coisa do tipo, porque aí você se desprende um pouco do filme e vê como uma forçação de barra. E não é convencido e não encanta, até porque esses truques facilmente podem ser feitos por CGI ou efeito de câmera. O filme explora mágica asiática pela primeira vez. Como boa parte da trama se passa em Macau, na China, o filme introduz o lado oriental da mágica. Os cenários com lojas de truques e referências à cultura chinesa foram filmados em locações reais e estúdios montados em Londres. Daniel Radcliffe odeia mágica na vida real. Toma aí, ó, fãs de Harry Potter. Apesar de ter vivido Harry Potter, Daniel Radcliffe já disse em entrevistas que é péssimo com truques de mágica e que nunca gostou muito. Isso torna irônico e divertido o fato de que, no filme, ele interpreta um vilão que odeia mágicos, mas tenta manipulá-los. Existem mais de 20 referências visuais ao olho, escondidas, é claro. O símbolo do olho aparece de forma sutil em paredes, roupas, objetos de cena, vidros e até nos reflexos. É uma brincadeira com o próprio tema do filme. Você só vê se prestar a atenção devida. O avião do final não voa. A cena final em que os vilões acham que estão num jato, mas na verdade estão numa ilusão de voo, foi inspirada em shows reais de ilusionismo, com perspectiva e movimento falso. A produção construiu o cenário inteiro e usou ventiladores, telões e som para simular voo real. O filme deixa pistas para um terceiro filme. Ao final, quando os cavaleiros entram no esconderijo do olho, fica claro que existe uma hierarquia ainda maior por trás das cortinas. A ideia era criar um terreno para Truque de Mestre 3, que está em desenvolvimento com Benedict Cumberbatch, cotado para entrar no elenco. Para quem não sabe, Benedict Cumberbatch é aquele rapaz lá que fez... Como é que é o nome, rapaz, daquele herói? Doutor Estranho, agora que eu lembrei. O icônico Doutor Estranho da Marvel. Vai combinar direitinho ele participando do próximo filme, já que ele está acostumado a interpretar personagens mágicos. E outra curiosidade é que o filme teve um orçamento de 90 milhões de dólares e faturou 334 milhões de dólares. Foi um bom resultado, mas não superou o primeiro, que faturou cerca de 351 milhões de dólares. A diferença, digamos que é pouca. Então, o filme foi bem, sim. E agora vamos às lições do filme. A verdade nem sempre é o que parece. O filme reforça o tema central da franquia. Tudo pode ser manipulado pela ilusão. O público, os vilões, até os próprios personagens, todos são enganados o tempo todo. E isso mostra que quem controla a narrativa controla a percepção. Na vida real, aquilo que parece óbvio pode ser só um bom truque. Não confie apenas no que vê. Sempre questione o que está por trás. Confiança é essencial para a mágica e para o time. Os cavaleiros enfrentam crises internas, principalmente quando o passado de Dylan, no caso o personagem interpretado por Mark Ruffalo, vem à tona. Mas eles precisam confiar um no outro para sobreviver literalmente. A confiança mútua é o maior truque de qualquer equipe. Sem ela, tudo desmorona. O ego é o ponto cego dos manipuladores. Walter Mabry, interpretado por Daniel Radcliffe, acredita que pode controlar os cavaleiros com dinheiro e ameaças. Mas ele subestima a inteligência e a lealdade deles, e isso o derruba. A arrogância te faz prever mal os outros. Subestimar pessoas inteligentes pode ser o seu erro fatal. Vingança emocional pode ser uma forma de justiça. Dylan age movido pelo desejo de limpar o nome de seu pai e se vingar daqueles que causaram sua morte. Isso dá sentido à sua jornada e torna o espetáculo pessoal. A lição é que, às vezes, a justiça que buscamos tem mais a ver com cicatrizar o passado do que apenas punir o presente. O verdadeiro poder é fazer os outros acreditarem no impossível. A grande arma dos cavaleiros não é a força, nem dinheiro, nem tecnologia. É a habilidade de fazer as pessoas acreditarem. Eles vencem os vilões porque sabem como guiar a atenção, iludir e surpreender.
Inspirar, surpreender e liderar com ideias pode ser mais poderoso do que dominar com medo ou força. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. É muito importante você deixar de estourar com raiva de uma situação em último caso, porque parece que quando você perde a calma, você perde a razão. As pessoas te veem de uma forma descontrolada ou alguma coisa do tipo. Mas quando você simplesmente lida com a situação com calma e às vezes até ignorando muitas situações para não passar raiva, parece que as coisas caminham um pouco melhor. É porque a minha teoria é que quando você se estressa e se explode, começa a criticar a pessoa na cara dela, o tom de voz, as expressões, eu acho que a pessoa aceita isso como um desafio. E aí ela também vai se estressar com você e tomar medidas mais drásticas. Então, a importância de manter a calma. A busca pela verdade exige atenção aos detalhes. O filme convida o espectador a olhar além do óbvio. As pistas estão sempre ali, mas só quem presta atenção vê o que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações, quem observa com alma enxerga mais longe. E a outra lição é que sempre há algo maior agindo nos bastidores. O olho, que é a sociedade secreta mágica, é uma metáfora para estruturas invisíveis que movem o mundo. Mesmo os mágicos mais talentosos são apenas peões de algo maior. A lição disso é que sempre existe um jogo dentro do jogo. Entender as regras ocultas podem mudar tudo. Truque de Mestre, o segundo ato, teve uma aprovação de 34% no Rotten Tomatoes e 53% de aprovação da audiência. Nas avaliações ele não foi muito bom, mas fez muito dinheiro mesmo assim. E agora eu vou falar a minha opinião sobre esse filme. Eu acho que ele não é tão marcante quanto o primeiro. O primeiro tinha aquelas falhas que me incomodavam, um certo exagero nas mágicas, fazendo os personagens parecerem mais magos e que tinham poderes de verdade do que simplesmente ilusionistas. Aqui, esse erro também é cometido, só que um pouco mais elevado, principalmente na cena lá, onde eles estão passando a carta um para o outro, a famosa cena, né? Onde eles passam a carta lá em meio aos seguranças, numa sincronia absurda, e claro, tem um pouquinho de CGI ali também, o que me faz desprender um pouco do filme. Eu não acho isso legal. E é uma situação um pouco absurda, porque para eles poderem fazer isso, cara, é uma sincronia absurda. Não tem como você fazer isso sem ser ensaiado, entende? Muito ensaiado. Por causa disso, o filme não me convence nessas partes. Eles ficam parecendo mais sobre-humanos do que pessoas comuns com vasto conhecimento em ilusionismo. Como se fossem realmente fora da curva, seres superdotados geniais. Fora que se mesmo eles fossem tudo isso, aquela cena é, digamos, impossível de ser feita na vida real. Eu gostei da história, eu achei os personagens do filme carismáticos. Também a trama é interessante, é um filme que também entretém, você vai gostar, vai se divertir. É claro que essas cenas um pouco absurdas incomodam. Ah, sim, lembrei de outra cena, pra tu ver como eles forçaram um pouco mais a barra nesse filme. Tem uma cena que o personagem do Jesse Eisenberg tá fazendo uns truques lá pra multidão, e de repente ele consegue fazer, olha só, a chuva parar de cair. A chuva começa a levitar. E não é só isso. Olha a ousadia desse filho da mãe. Ele faz a chuva subir. Você tá entendendo? Rapaz, isso aí é praticamente o Noé, cara. Isso aí não é ilusão não é mágica, é milagre. Chamar um caboclo desse de mágico é eufemismo, tem que chamar de Messias. Você entendeu o que eu quero dizer? Então você vai encontrar algumas situações assim. Isso não existe, pô. Isso aí é macumba. Pô, não tem outra explicação. Esse é um dos momentos do filme que tu para e pensa, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá de brincadeira. Não tem como, pô. Não tem. Isso aí é magia negra. Não tem como. Mas tirando essas partes que são até com uma quantidade relevante, o filme entretém, ele é divertido. E eu gostei sim, só não gostei tanto quanto o primeiro. O primeiro foi um pouco mais comportado.
Truque de Mestre, o segundo ato, é um filme divertido com truques criativos, boas piadas e um elenco carismático, mas ao tentar ser maior e mais espetacular, acaba sendo menos impactante que o original. Ainda assim, entrega o que promete: espetáculo, ilusão e uma grande distração com estilo. Ele te ilude, te diverte e no final você gosta mesmo sabendo que foi enganado em todos os âmbitos. E é isso, essa é a minha opinião sobre o filme Truque de Mestre 2, o segundo ato. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você achou as mágicas desse filme um tanto bobas ou não. Se sim, comente, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!